Inclusive, no ano passado você se engajou muito, né, nas eleições, assim Uhum, como foi um momento de muito engajamento até, né, de vamos dizer assim, de todos os lados. uhum, E a gente já está aí 6 meses de um novo governo. Como que você tem avaliado, e principalmente nessa questão cultural, que é onde você, né, uhum, imagino que tenha mais confiança para falar também. uhum. Eu acho que o pessoal foi muito inteligente para escolher o slogan, né, desse novo governo. Que, como é que é? Brasil, alguma coisa e reconstrução. Eu acho que esse termo reconstrução define o que está sendo feito. Porque antes da gente esperar grandes avanços, a gente precisa reconstruir tudo que foi destruído no Brasil nos últimos 4 anos. E a gente está falando de muita coisa em absolutamente todas as áreas. E se a gente falar de cultura, educação e meio ambiente, que a gente viveu no governo Bolsonaro foi uma hecatombe, foi um dilúvio. Tudo tá sendo reconstruído ali quase do zero, assim. Então, acho que frente a essa devastação, né, que a gente sofreu, apesar de ter pouco tempo, o governo já conseguiu fazer bastante coisa. Falando da cultura, só do fato de a gente voltar a ter um ministério, porque nem isso, né, tinha mais, como se a cultura não fosse um dos pilares de sustentação de qualquer nação. Ah, no meio ambiente ainda aos trancos e barrancos, mas muita coisa já melhorou. Vi uma matéria esses dias que a detecção de queimadas já caiu não sei quantos por cento. A gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, então a economia já melhorou, a inflação está baixando. Então, assim, eu achei até que essas melhorias iam demorar um pouco mais frente ao cenário estarrecedor que o governo Bolsonaro deixou. É claro que tem. Eu não sou uma pessoa que concorda com absolutamente tudo, que só aplaude e fala que maravilha. Tenho críticas, é óbvio que eu tenho críticas. Mas acho que a coisa está caminhando, assim. Mas é muito difícil. Você pegar um país como o Brasil estava e agora como o governo Lula pegou, é um desafio e tanto, porque a gente estava mal em todas as áreas e algumas áreas que são áreas muito caras para mim foram perseguidas e, se dependesse do governo anterior, teriam sido dizimadas, como o Ministério do Meio Ambiente e da Cultura. Acho que é isso. Não, sim. E, bom, você fala muito nas redes, né. Eh, Acredito que as pessoas que estão ali te acompanhando também gostam de estar ali para saber a sua opinião sobre o que a Mônica pensa sobre as coisas. Só que nem sempre a sua relação com as redes foi muito tranquila, né. Eu acho que eu já vi Uhum. você falando algumas vezes de uma relação mais amigável com as redes, outra um pouquinho mais receosa. Você ficou off durante um tempo. Como tá a relação Sei. da Mônica hoje com as redes? Cara, eu acho que hoje eu encontrei o equilíbrio exato, sabia? Teve uma época, eu não vou conseguir precisar o ano para você, mas eu tinha Twitter, Instagram e Facebook. E eu acho que juntando os três, eu devia ter uns 14, 15 milhões de seguidores. Só que eu comecei a perceber que eu ficava muito tempo ali, porque você está no Twitter, você posta uma coisa e vai lá e reposta no Facebook, e aí você faz a legenda, e aí você quer interagir com as pessoas, lê os comentários, de repente eu passava 3 horas do meu dia naquilo. E nessa época eu ainda falava mais sobre política do que eu falo hoje, então era tudo muito todo mundo muito com os nervos à flor da pele sempre. E eu sempre fui muito responsável no sentido de não divulgar, por exemplo, notícias, não postar notícias que eu não tivesse certeza absoluta, que eu confiasse na fonte, que eu pudesse ver a origem daquilo tudo. Então era uma demanda, era um tempo assim. E eu percebi, eu falei, nossa, mas espera aí, olha o tempo de vida que eu estou gastando nisso. É bom falar com as pessoas, é bom suscitar discussões, é bom divulgar o meu trabalho. Claro que é, mas 3, 4 horas por dia,
Então isso foi me cansando um pouco. E eu acho que com o passar do tempo também eu fui aprendendo que a comunicação, ela é uma coisa muito mais complexa, né, do que a gente imagina. Porque entre o que eu penso, o que eu consigo falar, o que você ouve, o que você compreende disso, há um universo de possibilidades. Então, essa dificuldade de conseguir passar exatamente o que eu queria para as pessoas, isso foi me angustiando um pouco. E aí eu resolvi sair de tudo. Eu fiquei, acho que 1 ano sem nenhuma rede social. Aí quando eu voltei, escolhi só uma. Aí eu voltei só pro Instagram e tô no Instagram até hoje, assim. Mas eu tenho uma relação muito boa. Eu nunca tive problema com hater, assim. Nunca me afetou. Para não falar que nunca, quando eu entrei no CQC, tem uma coisa muito triste. Eu tive uma certa rejeição na internet, simplesmente pelo fato de eu ser mulher. Eu nem tinha feito matéria nenhuma ainda. Mas, ai, mulher no CQC vai virar uma merda, não sei o quê. E naquele momento eu me dei uma travada, mesmo porque antes do CQC eu não tinha rede social. Eu fiz rede social porque eu ia entrar no CQC. Então me deu um certo apavor ali e aquilo mexia comigo. Mas depois de um tempo eu juro, Felipe, não me afeta em absolutamente nada, assim. Na primeira eleição também, que era Bolsonaro contra Haddad, o tanto de campanha que eu fiz, não necessariamente pelo Haddad, mas principalmente contra o Bolsonaro, nesse ambiente de ódio, né, que se formou. Ixi, eu recebi ameaça, coisas terríveis, assim, mas não me afeta. Eu acho que para você ter uma relação, se você quiser continuar nas redes sociais, você precisa conseguir fazer essa distinção, sabe? É só um comentário, é só uma pessoa. Eu não sei quem é aquela pessoa, eu não sei qual é o contexto da vida dela, eu não sei se ela está tendo um dia ruim. E mesmo que ela seja uma pessoa ruim, por que eu vou deixar alguém que eu nem conheço me afetar? Então eu nem. Não me afeta em Que absolutamente bom nada. que você consegue fazer essa distinção, porque eu imagino, né, Nada. que uma pessoa pública com milhões de pessoas ali te Uhum. lendo, te seguindo, É, realmente, que bom que consegue fazer essa distinção. é. E E eu quando fico você também não pensando se preocupa. Fala, Padir. não, eu fico pensando na origem de Ribeirão Preto, que você falou de agora há pouco, né. Que Ribeirão Preto tem uma pegada bem conservadora, né, um Tem, voto tem, bolsonarista, aquela coisa toda, tem, então eu fico tem. imaginando que é um certo enfrentamento aí com o seu ambiente de criação ali, né, de É, crescimento mesmo. mas é engraçado porque como a gente vem observando essa atmosfera de ódio, porque para mim o problema não é a polarização. Polarização são dois grupos que têm ideias muito divergentes e você está aqui, eu estou aqui, isso não tem problema. O que a polarização faz parte da política. O que eu acho que é terrível que foi se construindo nesses últimos anos é essa atmosfera de completa e total intolerância e ódio. Uhum. Ódio, ódio, você querer a dizimação do outro, de um grupo, assim. Mas quando eu era pequena, não existia ainda esse tipo de atmosfera, Uhum. né? Então eu não percebia muito esse tipo de coisa em Ribeirão. Por mais que eu fosse uma apaixonada por política desde sempre, você não tinha esse tipo de coisa. Eu acho que ficou mais nítido para mim esse viés conservador e bolsonarista, porque também são duas coisas diferentes. Uma coisa é ser conservador, outra coisa é ser bolsonarista. Sim. Acho que eu fui perceber mais agora mesmo. É, eu acho que não só Ribeirão, né, acho que de uma maneira geral a gente percebeu no país, a gente fala que o bolsonarismo trouxe à tona pessoas que estavam nas sombras, né, então, acho que essa percepção é geral mesmo.